Oi, tudo bem? Você já foi em algum parque de diversões e você brincou naqueles brinquedos que a gente fica de ponta cabeça? Montanha-russa, um kamikaze, ou até mesmo uma brincadeira de criança, cambalhota, estrelinha, plantar bananeira. Eu fui num kamikaze uma vez, alguns anos atrás, e eu lembro da sensação horrível que foi quando o brinquedo deu a volta e parou lá em cima e eu fiquei de cabeça para baixo. A sensação é péssima. A gente tem medo, a gente fica desesperado, a gente sufoca com falta de ar, a adrenalina vai a toda e a gente fica realmente com aquela sensação de fora de controle. A gente quer se segurar em alguma coisa para não cair. O fato é que esse tipo de brincadeira nos traz lembranças, às vezes, de situações que acontecem na nossa vida e que dão exatamente essa mesma sensação de falta de controle, essa sensação de medo e de desespero. Às vezes acontecem situações na nossa vida, a gente é pego de surpresa por algumas circunstâncias, seja uma crise financeira, um desemprego, problemas dentro de casa, com os familiares, problemas no casamento, com filhos, quem sabe uma enfermidade, uma doença, ou a pandemia. A gente está enfrentando nesse momento uma crise que pegou a gente totalmente desprevenido, essa pandemia. E até mesmo a morte. Às vezes a morte bate na nossa porta, pega a gente desprevenido, pega a gente de surpresa e a gente fica com aquela sensação: e agora? Como vai ser? E uma das frases que vem à nossa mente, dos pensamentos que vem ao nosso coração: Senhor, tá tudo fora do lugar, tá tudo dando errado, tá tudo de cabeça para baixo. E assim como no brinquedo, a sensação que a gente tem é de medo, de desespero, de angústia, de ansiedade. A gente sente uma palpitação, uma falta de ar, porque a gente foi pego desprevenido por uma circunstância ruim, por uma crise, uma coisa difícil de passar. Mas a Bíblia nos diz a respeito desses momentos de crise. Claro, tem alguns momentos de crise, algumas dificuldades que a gente passa que são consequências de escolhas erradas, mas tem outras que a Bíblia nos fala a respeito delas. E lá em 1 Pedro 4, nos versículos 12 e 13, diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Aqui tem uma palavra interessante. O apóstolo Pedro fala que quando a circunstância ruim acontece a fim de provar a gente, que a gente não deve se surpreender como se algo extraordinário estivesse acontecendo. E as palavras extraordinário e ordinário às vezes são usadas, colocadas de uma maneira errada, como se fosse algo bom e algo ruim, algo muito bom ou algo muito ruim. E na verdade elas não têm esse significado. É uma maneira de usar, mas elas não significam isso. O ordinário é aquilo que é normal, é aquilo que é comum, do dia a dia, talvez, rotineiro. E o extraordinário significa aquilo que é fora do comum, aquilo que é fora do normal. O apóstolo Pedro está nos dizendo aqui que quando nós somos pegos de surpresa por alguma circunstância difícil, por alguma provação, algo que veio para nos provar, alguma das circunstâncias que eu comentei aqui antes, quando nós somos pegos por uma dessas circunstâncias, nós não podemos nos apavorar como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Porque ele diz que essas circunstâncias elas vêm para nos provar, para provar a nossa fé, provar o nosso caráter, provar a nossa firmeza. E a gente deve, pelo contrário, se alegrar, porque a gente está podendo participar junto com Cristo dos sofrimentos, das dificuldades e sermos aprovados depois disso. Se a sua vida está nas mãos de Deus, se você ama o Senhor, assim como eu amo também, assim como eu já coloquei a minha vida nas mãos dele, a gente precisa confiar que nada fora do comum, nada fora do normal está acontecendo. Todas as coisas estão debaixo do controle absoluto do nosso Senhor. Por isso, não tem nada de extraordinário acontecendo. Por isso, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós amamos a Deus e confiamos nele, precisamos descansar que todas as coisas estão totalmente debaixo do controle dele. Uma vez eu ouvi um pastor falando e eu achei essa frase muito interessante. Tem vezes que a gente olha para alguma situação e fala para Deus: Deus, está tudo dando errado, está tudo fora de controle. Mas aí Deus vem e responde assim: calma filho, do seu ponto de vista está dando tudo errado, mas do meu está tudo no seu devido lugar. Do meu está tudo acontecendo da maneira que eu planejei. Quando a gente confia, quando a gente descansa no Senhor e quando a gente obedece, a gente está cumprindo com os propósitos dele para nós. A gente está glorificando o Senhor e a gente está declarando que a gente crê que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas.
Então, uma crise ela pode vir para provar a nossa fé. Não se espante, não se assuste como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Deus continua no controle. Alegre-se mesmo na crise. Deus abençoe a sua vida.